sobre MIB Homens de Preto Internacional, esse título gigante. Dirigido agora por F. Gary Gray e não mais por Barry Sonnenfeld, que agora é só produtor do filme. É meio que a ambientação mudou, não é, Ana Luiz? Não é um remake, não é um reboot, é um spin-off, gente. A gente sabe como funciona spin-offs, é só uma outra história dentro do mesmo universo. E eles fizeram isso tirando justamente de Nova York e colocando no âmbito internacional, que é o título do filme, por isso que é internacional. Porque eles tiram desse lugar que a gente já conhece, já viu a dupla, né, dos primeiros filmes. Então, pra não ter essa confusão, eles só tiram uma história separada. É bem simples, a gente tem o Chris Hemsworth e a Tessa Thompson, que é a dupla, né, que a gente tem aqui agora. O Chris Hemsworth, ele já é um agente da MIB, ele já é consagrado lá, super famoso, é o cara, etc, etc. E a Tessa Thompson, ela é uma pessoa que ela descobriu que existiam aliens, que existiam a agência, e ela sempre foi atrás dessa agência, e ela acaba encontrando e meio que foi recrutada pra fazer parte da agência, né? E aí o filme se desenrola basicamente entre a Tessa Thompson se juntando e ficando parceira do Chris Hemsworth. Eu não tô falando os nomes dele porque, enfim, né? H e M. H e M, é isso, mas eu vou falar sempre os nomes dos atores aqui, porque, claro. E aí tem toda a trama de que tem os alienígenas e tem a arma que eles querem, etc, etc. Coisa comum que a gente já sabe como funciona. Então não tem tanto segredo nesse sentido. Eu acho que esse é exatamente o problema do filme, Ana Luiz. Não tem segredo nenhum no filme. Você consegue matar o que está acontecendo no longa em 5 minutos. Eu tenho também sérios problemas com a estrutura do longa. Você tem um prólogo, depois você volta no tempo para ter outro prólogo, e depois a história começa. Mas é uma história que não consegue fugir da formulazinha estabelecida nos 2 primeiros filmes. Só que com uma diferença. Por mais carismáticos que Chris Hemsworth e Tessa Thompson sejam, e acredite, eles seguram bem todos os diálogos que tem entre eles dois, eles têm uma química excelente e tal, mas o problema é, eles ainda assim não conseguem arranhar J e K, Will Smith e Tommy Lee Jones. Entendo seu ponto, Siqueira, apesar de não concordar. Não concordo que necessariamente eles... não, assim, claro que a gente cresceu nesse sentido, teve 3 filmes com o Will Smith é o Will Smith, e o próprio Tommy Lee Jones também, essa dupla funciona muito bem, mas eu não senti falta deles nesse filme, eu não senti que o Chris e a Tessa ficaram atrás, não senti que eles sofreram disso. Assim, a dupla em si eu não acho que sofreu, acho que eles dois foram muito bem juntos, como uma dupla, individualmente também, eu gostei muito dos personagens, de cada personagem, com a história de cada um deles. Eu acho que o problema mesmo é que, apesar da franquia Homens de Preto nunca ter sido uma história, sempre ter tipo uma história, oh meu Deus, que plot twist, ou então, que coisa maravilhosa, não é. Se você for rever os filmes, as histórias não são complicadas, elas não são super desenroladas e bem feitas, o que segura sempre é a dupla. Só que o problema desse filme é que ele nem chega a fazer uma história minimamente legal, entendeu? Nem original, A gente tem alguns personagens coadjuvantes ao redor. A gente tem o personagem do Liam Neeson, por exemplo, que ele faz o chefe da firma internacional dos Homens de Preto. É basicamente o análogo da O. Que é a chefe, a Emma Thompson, chefe ainda lá na branch de Nova York. Claro que o Liam Neeson tem aquele porte, tem toda aquela autoridade natural dele, mas também tá meio que no piloto automático. O Rafe Spall, que faz o agente C, eu acho que ele continua escolhendo aqueles papéis que ele consegue... Não, normal. O Rafe Spall é tipo uma pessoa babaca, chata, que sempre vai ser a pessoa que vai te perturbar. Eu acho que esse C aí significa alguma coisa que eu não posso falar aqui, porque é uma palavra muito feia. Tem NT depois? Então não pode, PG-13, crianças aí que conhecem essa palavra. Mas de qualquer forma, é isso. Tipo, o Rafe Spall é sempre assim. Pois é. O Kumail Nanjiani faz o Pony, que é o amiguinho fofinho da vez. Só que é aquela coisa... Eu gostei dele. Já interrompendo aqui, eu adorei o Pony. Continua. É aquela coisa. Se você voltar para Homens de Preto 1 e 2, é a dupla, certo? Com os animais fofinhos, ou fofinhos, entre aspas, só ali nas intocas. Aqui não, o Pony ele faz efetivamente parte do trio, na verdade. Acaba atrapalhando um pouquinho e tirando um pouco de espaço que deveria ser da dupla. E, gente, tem um plot B, um subplot, que é irritante.
Ok. Você tá ainda acompanhando a história, papapá. Chega no finalzinho do segundo ato, ele se desvia para contar uma outra história num outro cenário completamente diferente, apresentando um personagem, que é o personagem da Rebecca Ferguson, que chega do nada, não tem nenhuma função na trama, a história para, tem um parêntese aqui, e depois continua como se nada tivesse acontecido. Ela é linda, perfeita. Ela é linda, é Rebecca Ferguson, você é outra deusa aqui nesse âmbito de Tessa Thompson e Rebecca Ferguson. E tem o Chris Hemsworth no meio, assim, só pra dar um... E a Emma Thompson também é Emma diva, Thompson, né? ela é diva. A Emma Thompson diva. está acima, eu diria. Mas é aquela coisa, eu amo a Rebecca Ferguson, sério, mas ela não tem nenhuma função nesse filme. Zero. Concordo com essa parte da Rebecca Ferguson, não tem muita função. Acho que ela foi desperdiçada até. Isso. Eu acho que ela poderia ser colocada no plot de uma forma um pouquinho mais interessante, até porque sempre tem aqueles criminosos que, por exemplo, ele chega lá, tu sabe onde tá aquele cara, me diz onde é que tá aquele cara. Então, tipo, os criminosos que vendem armas, ou então que traficam não sei o que, sempre tem isso. Então, eles poderiam ter colocado de uma forma um pouquinho melhor construída, concordo. Mas não acho também que, acho que nesse ponto do filme eu já tava, tipo, tranquilo. Mas é que tá, Ana Luísa. ligo. São literalmente 15 minutos do filme, 15 minutos de um filme de 2 horas, cravado, que você pode ir ao banheiro, fazer o que você quiser fazer por lá, voltar, e você não vai ter perdido absolutamente nada da história. Eu acho que o ponto desse filme é que ele não é... Ele é uma diversão de temperatura máxima. Você passa na temperatura máxima, é um filme que você vai assistir, você vai almoçar com seus familiares, com seu irmão, sua irmã, etc, etc. Algo que eu acho bem legal de fazer. Então, por exemplo, se você vai pro fim de semana e você quer um filme de boas, o Chris e a Tessa, eles dois vão segurar o filme pra você, se você gosta deles, claro. Porque... Tem uma coisa que eu realmente gosto, que é a entrada da Tessa Thompson. Ela não é que... Não tentaram fazer a imitação do Jake, não, ele foi recrutado, ele já fazia parte da NYPD e tal. Não, ela vai realmente atrás. Ela teve um encontro com alienígenas na infância e ficou fascinada por aquilo ali e foi atrás da Bibi. Eu gostei disso, mostrou a competência dela. O Wade, nem tanto. A gente vê que ele é o agente máximo lá do branch de Londres e tal, mas que... Por algum motivo ele se perdeu e na realidade, existe um desenvolvimento nisso. O problema do Wade é porque eles apresentam ele como um agente muito bom, só que a gente não sabe por que ele é um agente muito bom. Assim, a gente não viu, porque tem a cena inicial que é esse prólogo de mostrar essa primeira missão do Wade, que a gente não vê a conclusão, tem uma parada abrupta que meio que vai servir no final, mas a gente não vê por que o Wade é esse agente super bacana, que sabe de fazer todas as coisas, quando na verdade ele só parece bem besta. O que, assim, o Chris Hemsworth fazendo a pessoa besta, pra mim, está ótimo. Só que, pra quem ele deveria ser, um agente muito bom, acaba ficando meio deslocado, porque eu acho até que fica um pouco inconsistente, até você chega lá, ela sabe muita coisa. E aí, em outro momento, ela, não sei isso não. Aí depois ela sabe de novo. Aí fica nesse vai e vem, meio que colocando ela acima dele depois, ele acima dela, entendeu? Fica dizendo, não, eu sei mais, eu sei menos. Não existe inconsistência em relação à competência dos personagens. Exatamente. Apesar dos dois terem sido apresentados inicialmente como agentes extremamente competentes. No caso do Wade, um agente competente que ficou completamente desleixado. Só que a gente não tem... Tem um diálogo em que alguém diz, você era o cara, você é o cara que tem um potencial pra assumir essa branch em algum momento e tal, mas a gente nunca viu nada disso, é sempre alguém contando pra gente. Existe uma regra de ouro no cinema chamada mostre, não conte. Siqueira, qual é a sua nota? Minha nota é um 5. É um filme que é ok você assistir num dia chuvoso e tal, você não tá fazendo nada, mas considerando a franquia, o histórico que ela tem, você tá repetindo de novo a mesma história, só que dessa vez você não tem um vilão carismático, você não tem um antagonista carismático. Não tem nada a acrescentar na franquia, nem mesmo os cenários novos que podiam ser uma coisa... aqui, lugar novo, aqui, lugar novo. Nada é utilizado de maneira contente, então nota 5. Eu dou 7,5 pro filme, eu não rapadurizo necessariamente, mas ainda acho que é um filme bem bacana de se ver. Eu acho que não me incomoda nada disso de não trazer algo novo, ou de ser irrelevante, etc, etc. Porque eu acho que todos os filmes que vêm depois do primeiro Homem de Preto, eles são, assim, filmes ok, que o que causa a gente gostar bastante. Eu revi os filmes recentemente e eu continuo com a opinião de que o Will Smith e o Tommy Lee Jones, a história em si, ela nem sempre é grande coisa. Nesse caso aqui também, o Chris Hemsworth e a Tessa Thompson, eles são essa dupla
que obviamente não se iguala à dupla original, mas também não é necessário. Eles têm a vibe deles, eles têm a própria harmonia entre eles, o que eu acho sensacional. Mas o filme todo tem esses problemas que a gente mencionou aqui, o que às vezes pode não fazer tanta diferença pra você que quer só ver um filme bacana, divertido, sem compromisso. Eu acho que é possível se divertir nesse filme sem julgar essas várias coisas mais técnicas. Eu acho que é bem possível. E foi o que aconteceu comigo. Então, recomendo, caso você goste da franquia, caso você goste dessa dupla maravilhosa, meu Deus do céu, eles são muito lindos, gente. Eu nunca vi. Sério, são pessoas tão lindas que você fica um pouco com medo de, sei lá, vai acontecer alguma coisa, a tela vai explodir, porque eles são muito lindos. É isso, gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. A gente lança vídeos periodicamente aí, várias vezes, dias aleatórios. E claro, se você gostou da nossa crítica, joga o like! Deixa aí sua opinião, se você já viu o filme, você concorda comigo, com o Siqueira, com a gente, acha que a gente está super errado, deixa aí nos comentários sua opinião, mas seja bacana com a gente, né, Siqueira? Porque, olha só, a gente é tão legal. Ana Luiz, você já teve alguma noite que queria ser neuralizada da sua cabeça? Só algumas coisas vergonhosas, né? Sempre, né? Sempre. Mas as coisas vergonhosas, elas fazem parte do crescimento aí pra sua vida futura. Olha aí, sabedoria. Momento He-Man, né? He-Man.